Boa tarde. Não tenho a eloquência da Maria do Carmo. Ela está ausente do país, associou-se a esta iniciativa, mandou-nos um contributo que eu particularmente considero muito válido, independentemente de discordar de algumas opiniões, e combinei com ela lê-lo, porque seria provavelmente mais simpático para vocês do que estarem a folheá-lo ou lerem-no só no fim do dia, e acho que é um bom contributo para os nossos trabalhos. A Maria do Carmo é, como sabem, sindicalista e analista química. Quando falamos de segurança social, falamos de vários sistemas que se distinguem entre si, tanto a quem se destinam como a quem os financia. Muitos pretendem, com a intenção ou não de confundir a opinião pública, não abordar estas distinções. Há um sistema de cidadania que tem como objetivo promover a igualdade, garantir direitos básicos e promover a coesão social, garantir direitos mínimos vitais aos cidadãos em situação de carência económica, prevenir e erradicar situações de pobreza e de exclusão, a compensação de encargos familiares e também nos domínios da deficiência e da dependência. Um sistema que engloba a ação social e um subsistema de proteção familiar. O seu financiamento é por transferências do Orçamento de Estado e por consignação de receitas fiscais. É a solidariedade nacional a intervir para que todos tenham direito a uma proteção social e, deste modo, cumprir-se o princípio da universalidade. Este sistema, que progrediu ao longo dos tempos para dar respostas aos novos riscos sociais e poder vir a garantir um alargado conjunto de direitos mínimos, está a ser objeto de um retrocesso brutal, e sublinho, porque a Maria do Carmo sublinhou, retrocesso brutal que já expulsou, sublinhado também da Maria do Carmo, centenas de milhares de beneficiários do seu seio, nomeadamente com a reformulação da prova de recursos, o que é tanto mais grave quando estamos a viver uma das mais graves situações sociais. O pecado para este ataque é que o sistema de solidariedade é financiado por transferências do Orçamento de Estado e, por essa razão, diminui-se as despesas cegamente. Há aspectos tão mesquinhos nas decisões políticas que chocam e não podem passar despercebidos, de que é o exemplo o complemento solidário para idosos. Vai-se ao ponto de baixar o valor anual do limite para os idosos terem acesso à prestação de 5.022 euros para 4.909, ou no RSI, que em 5 meses baixa o valor 3 vezes. O sistema previdencial distingue-se porque assenta no princípio da contributividade e da solidariedade profissional e intergeracional, e em prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdidos perante riscos sociais, como a doença, o desemprego, a invalidez, a doença profissional, bem como protege a maternidade e a velhice, a parentalidade e a velhice. Ou seja, há uma obrigatoriedade de contribuir pelo facto de se exercer uma atividade profissional, havendo uma relação intrínseca entre o emprego e as prestações do sistema previdencial de segurança social. De acordo com a Lei de Bases, o sistema deve ser fundamentalmente autofinanciado e tem por base uma relação sinalagmática, o direito entre a obrigação de contribuição e o direito às prestações. Ao Estado compete administrar, gerir e coordenar o sistema, havendo à partida um contrato de confiança entre os que contribuem e o Estado, e que não pode nem deve estar permanentemente a ser alterado unilateralmente pelo Poder Legislativo. A Constituição da República Portuguesa tem consagrado no artigo 63, Segurança Social, que incumbe ao Estado organizar, coordenar de acordo com a participação das associações sindicais e outras organizações da classe dos trabalhadores e demais beneficiários. No artigo 56, Direitos das Associações Sindicais, é determinado que constituem direitos das associações sindicais participar na gestão das instituições de segurança social. Os governos, ao longo dos tempos, tiveram sempre grande relutância em cumprir o princípio da participação e mesmo os órgãos onde as pessoas estão nomeadas, o funcionamento sempre foi ineficiente, irregular e com grande cerceamento de informação. E são órgãos meramente consultivos. Por exemplo,
O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, desde 1995, com a saída do Dr. Rodrigues Porto, o Conselho de Gestão não voltou a funcionar. Este órgão era muito dinâmico, no qual se discutia a situação financeira da Segurança Social, etc. Ao longo dos anos, grandes debates foram feitos para que este e outros órgãos voltassem a funcionar, porém, infrutíferamente. O órgão do Instituto de Informática e Estatística nunca funcionou e o órgão consultivo do Instituto de Segurança Social teve uma vida efêmera. O acordo sobre a modernização da Segurança Social, realizado em 2001, feito em sede de Comissão Permanente de Concertação Social, levou cerca de 1 ano e meio a ser discutido e negociado. Entretanto, foi publicada a Lei de Bases da Segurança Social em agosto de 2000, baseada em compromissos durante esse período, tendo ficado liberada a criação do Conselho Nacional de Solidariedade e Segurança Social, onde seria constituída uma comissão executiva de forma tripartida, conforme a Comissão Permanente de Concertação Social. Esse Conselho teve, talvez por defeito, 3 reuniões onde foi pedida informação diversa, sem resultados. Com a Lei de Bases de 2007, este órgão passou a chamar-se Conselho Nacional de Segurança Social, que dá também poderes de participação no processo de definição da política, objetivos e prioridade do sistema. Só reuniu, entretanto, 2 vezes, muito embora só por meras formalidades. Mais recentemente, o Ministro Mota Soares acabou, pura e simplesmente, com este Conselho que estava inscrito na Lei de Bases. E volto a frisar a pedido da Maria do Carmo. Então, o Conselho que estava inscrito na Lei de Bases e com muitos outros que existiam na legislação. Só o Conselho Nacional do Rendimento Social de Inserção funcionou assiduamente, sob a presidência de Edmundo Martinho, tendo também sido eliminado este órgão nacional que tinha um conjunto de iniciativas. Aliás, se verificarmos o acordo de 2001, há todo um capítulo intitulado Participação dos Parceiros Sociais, onde, a dada altura, refere: convencidos que a participação dos parceiros sociais constitui uma condição fundamental da democraticidade do sistema de solidariedade e segurança social e um fator de melhoria do seu desempenho. Mais adiante, o Governo compromete-se a promover e incentivar a participação dos parceiros sociais nos diversos níveis do sistema. Em quase 4 páginas do acordo é referido o funcionamento de todos os órgãos no futuro, porém é um exercício que nunca se verificou. O acordo de 2006 voltou a prometer o funcionamento dos diversos órgãos, prevendo inclusive datas, o que também não foi concretizado. E apesar de ter havido queixas aos provedores de justiça por não cumprimento da Constituição da República Portuguesa nem das leis de bases, as respostas nunca foram dadas. Perante as dificuldades do sistema e de os indivíduos, foi importantíssimo o acordo conseguido em 2001, o qual se revelou muito importante para o corrigir e dar respostas, bem como separar as águas quanto ao seu financiamento. Como foi referido, durante mais de 1 ano e meio, deve haver aqui uma falha da Maria do Carmo, portanto, durante mais de 1 ano e meio foi preparada a conclusão desse acordo. Foi um acordo discutido entre 2000 e 2001, como sabem. Na primeira fase, o Governo de então também quis impor as suas ideias, o que provocou uma forte contestação dos trabalhadores, dado que o seu conteúdo desfigurava ao sistema de segurança social. O bom senso foi seguido pelo Governo, levando a que as diversas propostas existentes fossem discutidas, tanto bilateralmente como em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. Os resultados em matéria de financiamento dos vários sistemas foi importante, assim como o cálculo das pensões e o período de transição, a capitalização dos saldos e de uma parcela das cotizações dos trabalhadores para aplicar no Fundo de Estabilização da Segurança Social, a promessa de racionalizar as taxas existentes, a articulação do sistema fiscal e da segurança social. Este acordo foi difícil de alcançar, contudo demonstrou a capacidade de, quando se pretende fazer algo com todos os intervenientes, tem de haver, sobretudo, uma grande capacidade de discussão das matérias, de parte a parte, e deste modo vai-se construindo. O acordo de 2006, com alguns parceiros, dado que a CGTP não o subscreveu, já não seguiu a mesma matriz de ir construindo, dado que o Governo se recusou a discutir a proposta apresentada pela CGTP sobre o financiamento do sistema previdencial e a alternativa ao fator de sustentabilidade,
porque a partir do Governo queria impor o fator de sustentabilidade. Por outro lado, alterou parte do Acordo de 2001. O fator de sustentabilidade, objetivamente, era para reduzir as pensões, como se está a provar. Entrou em vigor em janeiro de 2008, o mesmo já representa em 2013 uma redução de cerca de 5% na pensão estatutária. Persisto no sistema previdencial porque há uma relação de obrigação contraída entre duas partes, de comum acordo, em que cada uma condiciona a sua prestação à contraprestação da outra. Não é de todo aceitável alterar o quadro existente, as legítimas expectativas e os direitos adquiridos dos contribuintes beneficiários de forma unilateral, porque as contribuições advêm diretamente do salário e do emprego, em que os protagonistas concretos são os trabalhadores. A persistência que então se deve colocar é no direito de participação, com responsabilidade e transparência. É fundamental. Há sintomas preocupantes que demonstram o desprezo que os governantes têm tido pelos contribuintes ao longo dos tempos. Houve sempre uma prática de equiparar a legislação da Segurança Social à legislação do trabalho, até porque o trabalho e o sistema previdencial são indissociáveis, tendo a prática da discussão pública desses diplomas acabado com o atual governo. O sistema previdencial é organizado e coordenado pelo Estado, mas os governos atuam como se fossem considerados os donos do sistema. A concluir, o que tem de ser cumprido é o que está expresso na Constituição e na Lei de Bases da Segurança Social sobre a participação, mas a sério, das organizações sindicais e de outros estratos profissionais. Este deve ser o caminho para a estabilidade do sistema de segurança social e para a procura de soluções para os problemas que se apresentam. É inaceitável o que o atual Governo quer fazer ao pôr em pé de igualdade os contribuintes e beneficiários num mega órgão, uma vez que pôs termo aos outros, com as organizações não governamentais que são beneficiários do regime de solidariedade. Esta atitude não passa de representações. O sistema previdencial tem de ter espaços próprios. E foi sobre o direito de participação que a Maria do Carmo Tavares julgou por bem, e nós agradecemos ter contribuído para este debate.